saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. No livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. Jeremias era conhecido como profeta chorão. É o mais provável autor do livro de Lamentações, que foi escrito logo após a queda de Jerusalém, em 586 a.C. Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor, e boa parte dos judeus haviam sido mortos, torturados ou levados como escravos. O livro foi escrito em forma de canções tristes, com a intenção de que o mesmo fosse recitado pelas congregações de Israel em suas reuniões e cultos, o que ainda é feito até os dias atuais. Ele é lido no 9º dia de Abé, entre julho e agosto, que consiste em um dia de jejum que é observado para lembrar a destruição do primeiro e do segundo templo. Deve-se ressaltar que o servo de Deus havia profetizado durante 40 anos a vinda do juízo de Deus, porém Judá não lhe escutou e até, principalmente a elite, o desprezava. Tanto a elite política como a elite religiosa, e até mesmo pelo povo em geral. Quando o juízo caiu sobre Judá pelas mãos de Nabucodonosor e seus exércitos, Jeremias respondeu com grande tristeza e compaixão. Quando a gente lê o capítulo 3, parece-nos que o estado mental do profeta não era dos melhores. Percebemos um tom bem acentuado de melancolia, o que nos leva a pensar num quadro de depressão. Porém, ele expressa isso de uma forma extremamente poética. Nota-se inicialmente que o profeta tende a culpar a Deus por sua aflição e até mesmo pelos seus problemas físicos. Lamentações 3, de 1 a 18, que diz assim: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desfiou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua alvarja. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, embriagou-me de absinto, quebrou-me com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. E afasta-te da paz a minha alma. Esqueci-me do bem, então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Meus amados, alguém afirmou que alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Mas alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Jeremias, em consonância com esse princípio, entendeu e mudou completamente seu foco e discurso. Mesmo triste, ele mudou sua forma de pensar.
tirou os olhos dos problemas e focou sua atenção nas maravilhas de Deus e recitou 6 promessas que nos servem como grandes lições. Lamentações 3, de 19 a 33. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperanças e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos do homem. Em primeiro lugar, Deus é misericordioso. Segundo o dicionário, misericórdia é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Deus não fica indiferente a nada que passamos. Muito pelo contrário, Ele sente nossa dor como se fosse dele. Suas misericórdias é o segundo ponto. Suas misericórdias não têm fim. Incalculável, imensurável, não tem limites. São expressões que nos ajudam a definir de forma mais profunda as misericórdias de Deus. Não dá para calcular, pois ela foge dos padrões humanos. Não dá para medir, não dá para mensurar. Ela, pela mesma razão, elas não têm limites, pois não tem começo, não tem meio e não tem fim. Em terceiro lugar, elas se renovam a cada manhã. Como se não bastasse elas não terem fim, elas se renovam a cada manhã, ou seja, a cada dia posso contar com as misericórdias de Deus totalmente atualizadas, zeradas. Não são as mesmas de ontem nem as de hoje, e não serão as mesmas de amanhã. E isso independentemente do tamanho e da quantidade dos meus pecados, pois quando me arrependo, o Senhor me perdoa e não se lembra mais do que fiz. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar, segundo Miqueias 7, versículos 18 e 19. Meus amados, Deus é fiel. Fidelidade, esse é o quarto ponto. Deus é fiel. Fidelidade pode ser definida como a constância nos compromissos assumidos. O ser humano consegue atingir um certo limite de fidelidade. Porém, por mais alto que esse seja, ele nunca pode ser comparado à fidelidade de Deus, que é
absoluta. Só Ele é fiel, independente das circunstâncias. A minha porção é o quinto aspecto, é o Senhor. A expressão porção na Bíblia tem um sentido de parte ou pedaço que cabe a alguém. Ao dizer que o Senhor é a sua porção, Jeremias quer deixar claro que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou ruins, não podem preencher a vida do ser humano. Só Deus consegue fazer isso. Só Ele pode ser a porção que supre toda necessidade do homem. Há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Davi também compreendia muito bem esse princípio. O Senhor é minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Salmo 119, 57. Outro que vivia de maneira prática esse mesmo princípio era Paulo. Está lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Em sexto lugar, Deus é a nossa esperança. Uma das definições de esperança no Aurélio é confiança. Nossa confiança deve estar sempre em Deus. O salmista também pensava assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 27. Amado, esse tem que ser a nossa porção. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Não podemos esquecer que Jeremias foi um homem extremamente usado por Deus. Jeremias foi chamado de profeta chorão, pois por muitas vezes profetizou em desfavor de Israel, por causa de seus desvios, e se afligia porque desejava que Deus poupasse o seu povo. Logo, me remeto a pensar que o fato de estarmos firmes e corretos diante do Senhor não nos poupará de sofrer ou de derramar algumas lágrimas. Nas últimas semanas refleti sobre esse fato e me lembrei da história de um grande tenista, que estava com câncer, e alguém escreveu para ele, porque ele ainda confiava em Deus. E ele disse: eu tive tanto sucesso. Entre milhões, eu fui um dos poucos que chegaram a ser um tenista profissional. Entre vários tenistas profissionais, fui um daqueles que chegaram a jogar grandes slams. Entre aqueles que jogaram grandes slams, eu fui um dos poucos que ganhei várias vezes. Se eu não desprezei lá, no início, quando ele me fez o bem, porque eu iria agora abandonar nessa situação, quando estou passando uma grande aflição. Não posso perder, meus amados, a oportunidade de lembrar a mim e a você que o Consolador que também habita em mim e em você, o Santo Espírito de Deus, seu papel não é explicar tudo ou me dar satisfações sobre a minha dor. Seu papel é consolar. Explicar para depois consolar é coisa do homem. Consolar, apesar de nem sempre explicar, é coisa de Deus. Ele me ama, haja o que houver, eu sei que Ele me ama. Se eu choro, Ele me ama. Se eu sorrio, Ele me ama. Ele não precisa me explicar, só precisa me amar e me consolar. Assim, depois de ler esse lindo poema escrito há mais de 2.600 anos, eu me sinto absolutamente pequeno. E vejo que tudo, absolutamente tudo, que a palavra de Deus diz é verdade. Não é à toa que está escrito: seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
pois quando eu penso que estou fraco, é quando estou forte. Mas ainda vejo que não somos blindados de chorar, de sofrer, mas isso não quer dizer que não há propósito nas dores. A palavra de Deus é repleta de homens como o próprio Jeremias, que se afligiram, que sentiram tristeza, foram atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porém, em tudo, deixaram que a luz resplandecente através de suas vidas, sabendo que a excelência do poder era de Deus e que eles eram apenas instrumento do Pai em todo o tempo. Que a vida deles cumpria um propósito muito maior. Quando compreendemos que a dor não define quem somos, podemos enxergar muito além. Jeremias disse que iria trazer à memória aquilo que podia trazer esperança. Muitas vezes não fazemos isso. Em meio às batalhas diárias, aos gigantes que vêm nos afrontar por diversos momentos, esquecemos o tamanho do nosso Deus e focamos no problema. O problema vira literalmente a meta diária e esquecemos quais são as nossas armas poderosas. Esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós e nos queixamos dizendo: Deus não nos ajuda. Ou Deus se esqueceu de mim. Se não bastasse dizer isso, ainda levamos o tal problema para quem não pode fazer nada para resolver. E assim, além do problema número 1, se cria um segundo problema, pois você terá a sua vida na boca e ouvidos de quem não pode resolver o que se passa. Porque hoje eu quero te encorajar e me encorajar a lembrar de tudo que Jesus já fez nas nossas vidas, pela sua e pela minha família. Lembre-se de quantas vezes o Senhor te vestiu, te alimentou, te abençoou, te deu amor, te protegeu, te consolou. Lembre-se daquela prova que você venceu. Lembre-se das pequenas vitórias e das grandes também. Não existe desculpa, meu amado. Que Deus nunca fez nada por você. Se você está lendo essas palavras hoje, tem motivos mais do que suficientes para agradecer e se lembrar que acordou com saúde, que abriu os seus olhos. E concluo dizendo que a presença de Jesus na embarcação das nossas vidas não significa a ausência de tempestade, e sim que o barco não vai afundar. Por pior que seja a situação que estamos vivendo, e a situação é bem ruim mesmo, sempre que temos razão para nos alegrar e celebrar. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias, mas seu desânimo sim, seu foco sim, sua esperança sim. Que Deus nos abençoe. Amém.